capacidade respiratória que está dentro do corpo de cada uma das pessoas que vocês vão cuidar e dentro da história e do corpo e do templo de vocês. Quando eu falei da feira e do abacaxi, eu quero deixar um exercício para vocês. Vocês vão pegar uma fruta, qualquer uma que vocês quiserem, um abacaxi, uma laranja, um limão, qualquer uma manga. Vocês vão descascar ou cortar essa fruta e vocês vão colocar ela, depois que vocês descascaram, a no mínimo 60 centímetros de vocês, no mínimo. Você pode colocar até 1 metro de você. E aí você vai sentar e você vai respirar. Porque eu estou aqui falando, meu corpo está respirando, como eu falei para vocês, quase que inconsciente, neurovegetativo, o corpo está com o meu sistema ligado enquanto eu falo. Mas se a gente parar e se eu começar a respirar para sentir o cheiro daquela laranja que eu mostrei no começo, se eu começar a fechar meus olhos, não de forma mística nem esotérica, mas se eu fechar os meus olhos e colocar a minha respiração profunda, silenciosa, sem eu prestar atenção em mais nada, eu desligar tudo que está distraindo a minha atenção e eu focar o meu olfato e o meu cérebro a perceber o cheiro dessa laranja, a perceber, a não imaginar. Se eu estimular a minha capacidade olfativa, ela começa a ampliar e eu começo a sentir cheiros de 60 centímetros, 1 metro de distância, 1,5 metro de distância, e vocês têm capacidade pulmonar para sentir aromas, cheiros e coisas de muito longe. Os animais têm isso muito mais aflorado, esse sentido mais aflorado, porque talvez eles não falam. Então o que acontece? Como ele não fala, ele tem essa capacidade. Como a gente escuta muitas vezes, eu tenho um filho meu do meio, Jonathan, que ele usa aquele aparelhinho no ouvido desde criança. Ele escuta com o aparelhinho e sem o aparelho ele escuta muito pouco, quase nada de um ouvido. E quando eu comecei a me interessar por esse tipo de aspecto sensorial, e a gente sempre escuta isso desde criança, no caso de uma pessoa que é cega, a capacidade, né, de audição dela, a capacidade de memória dela. Então, o que eu estou fazendo aqui na abertura dessa aula é um convite a vocês, novos aromaterapeutas, terapeutas capilares dessa geração, que vocês tenham a capacidade de expandir a respiração e o potencial pulmonar de vocês e de todas as pessoas que vocês possam influenciar. A capacidade de manter a imunidade elevada por consciência que não é só terapêutica, mas é consciência realmente científica daquilo que o pulmão e a respiração é capaz. Ok? Quando você faz o exercício da fruta, você primeiro sente o aroma dela de longe. Continue respirando profundamente, continue criando respirações que pegam, abram a sua parte torácica, abram o seu abdômen, o seu baixo abdômen, aquela inspiração e expiração que nós estamos desacostumados a fazer. Faça esse exercício até você sentir o sabor da fruta que você está sentindo, o aroma e o cheiro. E depois que você sentir o aroma e o sabor, eu quero que você comece a prestar atenção no que o seu cérebro começa a fazer no seu corpo através da respiração que potencializa todos os seus sistemas e da sensação deste aroma que você está sentindo. Então, indo para o nosso segundo parágrafo aqui, dentro do nosso livro, vamos achar aqui, a respiração e o nosso cérebro, está na página 8 do livro da respiração. Esse livro, ele tem como tema, e eu vou colocar o link lá para vocês, é Desperte o seu potencial. Prestem atenção nisso. Despertem o seu potencial através da respiração com o poder dos seus pulmões. Então vamos lá. O órgão do nosso corpo que consome mais oxigênio é o cérebro. Uma boa oxigenação aumenta a nossa memória e aumenta a nossa concentração, além de acelerar as sinapses e os neurônios. Tudo isso acontece e contribui para um superlativo desempenho das atividades diárias na forma como nos relacionamos com as pessoas, bem como o rendimento do nosso trabalho, o rendimento dos atletas no esporte. Não estamos falando somente em desempenho corporal ou mental, mas principalmente em inteligência
emocional. Então, isso tudo aqui que nós estamos falando é capacidade de respiração pulmonar e cerebral, o que o corpo é capaz de fazer. Então, mais uma vez, antes de eu ler o último capítulo, eu vou repetir para vocês: não transfiram a experiência para a substância. Não tornem a substância em nenhum dos aspectos, nem na aromaterapia, e nem na beleza, e nem na colorimetria, e nem em nenhuma experiência que vocês construam. Não transfiram tudo para a substância. A substância é de extrema valia. É muito valioso saber que existem pessoas que estão lá na Amazônia retirando a copaíba da árvore, retirando com qualidade, retirando com consciência ambiental, né? Replantando para que não termine, fazendo a coisa de uma forma correta, fazendo a extração para que ela chegue o mais pura possível dentro desses vidrinhos e que ela alcance todos os certificados, os protocolos que precisam para ser o mais pura possível, mas não substituam e não coloquem no lugar da experiência, entendendo que a substância não é a experiência. Guardem bem isso. Para maximizar a respiração de uma forma simples e eficaz, pode usar a tua capacidade pulmonar expandindo nos 3 níveis que eu já falei aqui: região abdominal, intercostal, torácica, e você conseguirá assim uma respiração mais completa, de melhor qualidade. Abordaremos esse tópico muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa prática e com os nossos clientes. Guarde isso no coração. Conduzam as pessoas ao relacionamento com o oxigênio, para que o sistema nervoso delas esteja otimizado em todas as funções cerebrais e que assim baste uma só gota para realizar então os benefícios da aromaterapia. O produto ter extração natural não significa que nós vamos usar ele de forma inconsequente, que nós vamos usar ele de formas overdose, que nós vamos... até porque, ainda que a extração seja inteligente, ainda que ela seja ambiental, lembrem-se que isso daqui, essas gotinhas, são as florestas espalhadas pelo mundo. São as fazendas espalhadas pelo mundo. Ok? Então, dá uma respirada fundo aí, bem fundo, umas 3 respiradas bem fundo mesmo. Daquelas que a gente não está nem acostumado a fazer. Se vocês puderem todos, além de respirar, desativar o áudio de vocês, pode ir aí na configuração do lado esquerdo, desativar o som. Assim a gente vai ficar todos em silêncio, vocês vão ouvir só a minha voz e a gente vai com tudo nessa aula, a gente vai com tudo. Então, para a gente continuar com muito carinho por vocês e pelo amor da aromaterapia, dessa arte, ciência que está sendo nos entregue de forma milenar, e com todo respeito a todas as pessoas que estudam isso cientificamente, ou que estudaram isso primitivamente falando, como os nossos índios, que vocês possam, de forma não mística e esotérica, mas de forma consciente, e com muita coerência, e com muita sabedoria, lembrando que o nosso corpo é o grande agente dessa grande transformação. Lembrando que cada folhinha dessa daqui, como essa daqui que é de uma árvore que eu tenho aqui em casa, uma árvore de laranja. Lembrando que quando eu pico essa planta aqui, infelizmente vocês não podem sentir o aroma, porque a gente está no digital, mas lembrando que cada planta dessa, ela já contém o óleo essencial. E se vocês têm acesso ao óleo essencial in natura, né? Ao óleo in natura, não é só essencial, mas o óleo in natura, se vocês têm ao aroma, vamos chamar de aroma antes que os científicos me estrangulem na fogueira, se você puder respirar quando você corta a sua laranja, quando você abre a sua manga, quando você descasca o seu abacaxi antes de jogar fora as suas cascas ou de fazer um chá com as suas cascas, se você puder ter práticas aromáticas com tudo que é in natura, você vai cada vez mais celebrar o potencial da natureza. Celebrar algo que não está sendo simplesmente guiado pela indústria que nos ajuda
fielmente, mas realmente aqueles que são aliados, como eu tenho falado, aliados e conscientes de que nós viemos do nosso pai e da nossa mãe, mas que nós somos provenientes e dependemos completamente do universo, da Mãe Terra, da Terra, onde todas as coisas nos são benéficas se a gente souber utilizar da forma correta. Da mesma forma que existem plantas e alimentos que a gente pode comer e plantas que podem matar, que são venenosas, dessa mesma forma, com essa mesma coerência, com esse mesmo respeito, a gente entra na aromaterapia, principalmente naquela que já passou por um processo químico, por um processo de envasamento, por um processo industrial. Ok? Eu amo muito vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu anotei algumas coisas aqui para dizer. Primeiro, todos os ensinamentos que eu estou passando para vocês são ensinamentos que eu construí com estudos, com leituras, com cursos que eu fiz e com experiências através da formação mesmo empírica, do relacionamento com essas coisas. Que tudo aqui tem que ser testado, tudo aqui tem que ser dosado, tudo aqui tem que ser experimentado. Eu conheço uma criança que ela é alérgica ao kiwi. Vocês acreditam que ela é alérgica ao kiwi? Então, não é porque a gente está trabalhando com algo que é derivado da natureza que a gente vai achar que esta forma ou estas formas estão prontas para serem utilizadas por todos os seres humanos. Existem particularidades aqui dentro. Existem condutas éticas e existe, acima de tudo, a gente entender como é que está, como que foi a aceitação. E dentro desse conceito de aceitação, existe a responsabilidade de começar com dosagens pequenas, ok? Com gotinhas. Pietro, é perigoso? Não é questão de perigo, é questão de prudência, ok? Apesar de várias marcas indicarem a ingestão do óleo essencial, eu particularmente, Pietro, não estimulo a ingestão por vários motivos. Primeiro, eu atuo na saúde capilar, eu atuo no couro cabeludo, eu atuo nos fios, na haste, eu atuo no ambiente, na presença aromática que eu posso criar. Eu atuo na toalha quente que eu vou pôr na cliente, eu atuo no creme que vai passar nos pés ou nas mãos da cliente. Eu não atuo, por ser um profissional da área da beleza, com nenhuma indicação de ingestão. Da mesma forma que eu, por mais que eu ache que há uma dieta que seja bom e que eu pudesse te indicar a dieta, eu não faço isso profissionalmente, porque se eu fizer isso profissionalmente, eu estou cumprindo ou ocupando o papel do nutricionista, do nutrólogo, do endócrino. Então eu, Pietro, aconselho sempre aos meus alunos, aos meus colegas de trabalho, que ainda que uma empresa tem essa liberdade, se a empresa faz e se o seu cliente fizer por decisão própria, está tudo certo. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer para você, pode não acontecer nada, pode não ter problema nenhum, pode muitas pessoas não terem reações, mas pode ter reação, como eu dei o exemplo do kiwi agora para vocês, ok? Então eu limito o meu trabalho à atuação sensorial, através dos sentidos, sem falar o paladar, sem engolir, né? O paladar simplesmente no conceito de aroma. Então, quando ela sente o aroma, ela sente o sabor. Ok? Se você ainda assim quiser, eu faço. Pietro, você nunca trabalha aromaterapia através do paladar? Eu trabalho. De qual forma eu trabalho através do paladar? Eu pego uma fruta, ou eu pego um suco natural, e aí eu sirvo para minha cliente na cadeira, para que ela tenha uma experiência in natura, uma experiência da aromaterapia, uma experiência de contato com a aromaterapia, com os benefícios do aroma, por exemplo, da tangerina, que é uma das que a gente tem aqui, que a gente vai falar já, que é doce, que é refrescante, que melhora o humor, mas ao invés de eu Pietro, de eu pingar na água dela, eu prefiro aconselhar que vocês criem experiências do paladar através dos aspectos in natura, que também é aromaterapia. E aí sim, a gente anda com mais segurança, ok? Porque você pode pensar aí, Pietro, mas você falou que o kiwi pode ser alérgico. Sim, mas a fruta, normalmente, a pessoa ela já sabe uma fruta que não é boa para ela, que é indigesta,
que ela não gosta, que a boca fica coçando, ela já tem uma experiência maior. Já no caso de ingestão, eu prefiro não indicar, ok? Isso eu prefiro sempre falar desde o começo das minhas aulas. Então, uso tópico, lembrando que ele sempre vai precisar, uso tópico mesmo na pele, né? Não é indicado que você pingue diretamente na pele. A gente sempre vai precisar de um carreador, como eles falam, né, cientificamente falando, ou de um veículo, que é o quê? Um creme base, um óleo vegetal, para que a gente possa pingar. Ah, mas eu conheço uma pessoa que pinga o óleo essencial direto na mão. Tudo bem, mas na medida do possível, a gente, para não se arriscar, principalmente quando a gente vai indicar uma terapia para um cliente, a gente indica sempre da forma em que, aí sim, da forma em que a indústria aconselha que ela seja utilizada. A indústria aconselha sempre que um óleo essencial ele tenha como base, né, um carreador, um veículo, então um creme, ele tenha lá um óleo vegetal, ele tenha um shampoo, ele tenha alguém que faz esse transporte, ok? Por quê? Porque como uma gota equivale a 70 xícaras de chá, se você der uma gota na mão da pessoa, é uma coisa. Se você der uma gota num pote de 150 gramas de máscara, é uma gota diluída em 150 gramas de máscara, que ela não vai usar 150 gramas de máscara de uma vez. Né? Ela vai, aquilo lá está diluído, vamos dizer assim, está misturado, né? Está criada aquela sinergia dentro daquele ambiente. Então isso é importante a gente falar, porque eu não sei como que a gente está balizando aí quem já tem experiência e quem não tem, ok? Então essas micro quantidades já ficaram claras. Dentro da terapia capilar humanizada, quais são os momentos, Pietro, que você utiliza a aromaterapia? Eu utilizo dentro da terapia capilar humanizada em todas as abordagens de atendimento. No meu primeiro atendimento, né, ainda que seja digital, que é o que a gente vai falar muito ainda, como que a gente faz um atendimento online na cliente. Eu já começo a captar as emoções, eu começo a captar a fase de vida, eu começo a captar através até do bate-papo e muitas vezes até através de um questionário de visagismo humanizado, que eu vou colocar também no grupo lá para vocês de presente. Eu começo a captar em que fase de vida que ela está, o que a pessoa está, o que ela está buscando, se ela está muito ansiosa. Às vezes a pessoa mesmo ela fala assim, meu cabelo quebrou e eu estou muito triste, eu estou depressiva com isso. Então, lembrando, nós não cuidamos de doenças e nós não tratamos doenças. Nós somos facilitadores que utilizamos dessa ferramenta para que haja um ganho, uma melhora na respiração e nos impactos positivos, nos cenários positivos, nas forças positivas que a aromaterapia pode beneficiar e beneficia com certeza absoluta os nossos sentidos e nós como seres humanos, ok? Então, mergulhando. Pietro, dá um exemplo mais prático de como que você faz no mundo digital. Vamos falar de mundo digital. Como você faz no mundo digital para usar a aromaterapia? Então, primeiro, tem uma aula minha que eu falo sobre os 7 Is. E eu vou baixar esse download aqui, agora. Primeira coisa, eu tento captar quais são as inspirações da pessoa ou no que ela está precisando de inspiração. Então eu vou dar um exemplo bem focado, tá? Então vamos pensar aqui. Agora nessa fase de corona, de quarentena, de todo mundo em casa, né? Essa coisa com a higiene, não só nossa, mas a higiene das coisas, das maçanetas e o álcool gel, e tudo isso que tem que acontecer, né, para a gente tentar frear esse sistema todo. Então, como que isso funciona? Então, vamos supor, se a pessoa está em casa e ela está, tipo, se sentindo mal, está se sentindo preocupada, que é normal, que várias pessoas estão se sentindo assim, e a pessoa tem em casa, por exemplo, se ela tem um óleo essencial, então peguei aqui, por exemplo, o On Guard, se ela tem um On Guard em casa, estou dando um exemplo só, tá? Não se apeguem a qual é o óleo, para que ele serve nessa fase. Vamos pensar no raciocínio de como eu uso isso digitalmente. Então, eu já peguei o On Guard, que é o menos conhecido de propósito, para a gente não ficar focando agora, no final eu vou falar sobre os benefícios de cada um. Então, esse aqui é um óleo, por exemplo, para aplicação em ambientes, para colocar em borrifar em sprays em maçanetas. Ele já era para isso, não é que a gente está criando um benefício para isso agora. Ele já era para aplicar em superfícies compartilhadas, ele já tinha essa característica de aplicação nos ambientes também que são muito compartilhados, para purificação de ar, para purificação de coisas, de locais que muita gente põe a mão, ele já tinha esse benefício, ok? Então,
esse é um tipo de óleo que, quando eu percebo que a pessoa está buscando e que a inspiração dela na conversa está baseada num assunto como esse, obviamente eu já começo ali a separar alguns óleos, né? Então ela vai falando e no meu cérebro, na minha mente, vem caindo um guarde. Mas, normalmente, num atendimento humanizado, para eu não perder o foco da conversa com a cliente, não perder e minha mente não ficar vagando e ficar tentando criar enquanto eu estou conectado com ela, enquanto eu estou conversando com ela, normalmente eu gravo as conversas com o cliente. Não é? Por que eu gravo a conversa com o cliente? Para depois eu reassistir várias vezes, às vezes 2 ou 3 vezes. Então, guarda aí no coração de vocês. Vou precisar de uma ajuda do João. João, pega para mim, por favor, a extensão que a bateria aqui apitou como fraca. Então, quando eu percebo que eu preciso fazer ou preciso utilizar cada um dos óleos, pega esse aqui, ó, por gentileza. Pega a tomada desse aqui, ó. Quando eu pego a extensão para ligar aqui, ó, o iPhone. Aqui? Mas cadê o carregador? Então, o que acontece? Quando eu gravo a conversa com o meu cliente, prestem atenção, desculpa aí ter perdido um pouquinho o foco. Quando eu gravo a ligação, a conversa com o meu cliente, o áudio, se eu estiver no mundo presencial, o áudio ou a ligação de vídeo, eu escuto a conversa várias vezes, para que eu possa pensar depois com calma. Ela falou do ambiente, ela falou que está ansiosa, eu percebi que ela está chateada com o cabelo, eu percebi que ela está sem paciência, eu percebi que ela me falou que não está conseguindo mais ir para a academia e não está conseguindo treinar porque ninguém pode sair de casa. Ela está todo mundo sem sair de casa, mas em casa ela não tem vontade de treinar, ela tem preguiça de treinar ou ela está se sentindo desmotivada, não é só preguiça. Eu sou assim. Então, por exemplo, aqui tem um outro óleo, esse aqui, ó, Smart. O Smart Sassy, ele, por exemplo, é um que vai ligar a motivação, que vai ligar esse tipo de benefício, principalmente ligado a atividades físicas. Então, se eu começo a fazer uma leitura, tá? Ou se eu começo a fazer uma anamnese daquela conversa, né? Como se eu estivesse fazendo uma audição investigativa para eu criar esse dossiê terapêutico de aromaterapia para a pessoa, eu preciso captar as emoções, você precisa ativar a tua percepção. Então, uma coisa é você dar atenção para ela, captar as inspirações, as intenções que ela tem, né, que é o segundo I, que eu sempre falo. Você conseguir intuir o que aquela conversa, o que aquele diagnóstico, o que aquela anamnese, ou aquele bate-papo, se você quiser chamar de uma forma mais simples e objetiva, ou aquela conversa, você precisa captar as inspirações, como você pode inspirar o seu cliente através da aromaterapia, quais são as intenções que ele tem de resolução de dores, de problemas, de situações que ele te trouxe.